Oi! Este é o canal Arte Mirac e eu sou Rosana Lemites e vou ensinar para vocês fazerem mais um cacto. Porque depois nós vamos fazer uma sessão de pinturas de latinhas, pinturas de um monte de potinhos que eu utilizo latinha reciclável para ficar um trabalho reciclável. E a gente vai colocar todos os tipos de cacto que nós fizemos no nosso canal. Acompanhe se você quiser ver outros trabalhos, outros tipos de cacto. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse tipo de cacto, que é bem básico, o mais básico. Esse aqui não tá pronto, mas vou te ensinar o passo a passo dele, tá? Até ficar assim, e depois ele fica assim, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Vou pegar minha caixinha de massinha. Vou pegar algumas cores, que eu costumo fazer assim, pego algumas cores que eu já tenho aqui, né? E faço uma mistura. Você que está acompanhando aí, você vai observar que eu faço vários tons de verde. Porque nem todos os cactos têm o mesmo tom, né? As plantas são assim. Então, você procura observar isso. Cada vez que você for fazer um cacto, faz um tonzinho diferente pra ficar legal. Mas aí, se você for começar aquele cacto naquele tom e não terminá-lo, você precisa ter a cor, a mesma cor. Então, você já faz uma massa sobrando pra você conseguir fazer todo o seu cacto, tá bom? Olha aqui, eu tenho essas duas cores aqui. Então, eu vou misturar a cor que eu tenho. Essa aqui eu não vou utilizar não, porque ela tá um pouco seca. E depois eu coloco mais tinta amolecendo ela. Não quero utilizar isso. Vou utilizar um pedacinho dessa verde aqui. Um pedacinho da verde. Vou misturar nesse outro tom de verde que eu tenho aqui. Quero aproveitar e também botar um pouquinho de marrom, porque eu quero uma cor assim, um verde... um verde tipo mais fechado, sabe? Vamos lá. Então, ó, peguei os 3 tons. Olha aí, estou misturando. Você que tá vendo esse vídeo agora, visita os outros vídeos que eu fiz. Tem muito cacto diferente. E depois eu vou fazer outras coisas além de cacto. Tem explicando como amolecer a massinha, como recuperar a massinha já endurecida. Tem dicas de coisas que você pode usar em casa mesmo para poder fazer o seu biscuit. Não precisa você ter ferramentas adequadas. Você pode começar com pequenas ferramentas que você tem em casa, pequenas coisas, como tampa de caneta que eu mostro lá, cabo de pincel, pedaço de rolo de... Pedaço de rolo não, pedaço de cano. E aproveita a tampinha de várias coisas para você fazer marquinhas, sabe? Marcas para dar a textura que você precisa. Então, visita os outros vídeos que aí você vai ver, lá tem tudo, tudo para te ajudar a fazer um trabalho legal. E outra coisa que eu gostaria de falar enquanto a gente mistura aqui. Você sabe o que significa arte mirac? Eu pesquisei uma palavra para colocar no canal, assim, mas uma palavra que expressasse o que eu gostaria de passar, que é carinho, sabe? Amor, um trabalho feito com amor. Então, eu achei essa palavra arte mirac. Perdão, achei essa palavra mirac. E mirac significa feito com amor, feito com carinho, com dedicação. É isso que significa. Você não vai achar essa palavra no dicionário, não. Mas é uma palavra que eu encontrei na internet e que tem esse significado.
É bem interessante e expressa bem o que eu quero dizer e o que eu faço aqui, que é com muito amor, com muito carinho mesmo, que eu amo fazer essas coisas. E amo presentear, e amo fazer as pessoas ficarem alegres, felizes, sabe? Um assunto bom, um papo bom, porque você dá o que você tem. Se você é alegre, você passa alegria. Se você é calmo, você passa calma. E essas coisas hoje em dia a gente precisa tanto, né? Tudo que é de bom que venha. Tudo que é de bom. O que é ruim já vem por natureza e a gente, ó, esquece. Então, transmita o amor no seu trabalho, transmita o carinho. Dedique seu tempo aqui com atenção, porque o seu tempo é muito precioso. Dedique aqui. Olha só, eu misturei a massinha e ela ficou bem assim, ó, uma corzinha bem legal. Olha só, ela ficou bem parecida com essa cor aqui. Só que essa aqui vai ser mais escura. Porque lembra que eu disse que o tom ele escurece umas 2, 3 vezes a mais do tom da massa molhada? Então ela vai ficar um pouco mais escura, tá? Aqui, tô amolecendo um pouquinho na nossa massinha. Quando a massa tá um pouquinho ressecadinha, um pouquinho, gente. Não é aquela muito ressecada, eu ensinei a fazer nos outros vídeos. Mas quando tá aqui pouquinho, assim, que de tanto mexer, ela já deu uma ressecadinha, aí eu passo um pouquinho de água, com a mão mesmo, ó, tá brilhoso. Molho aqui no potinho de água, passo e mexo assim. Porque senão ela começa a fazer umas certas marquinhas no trabalho. E aí essa marquinha, quando seca, ela fica mais evidente. Tá? Eu vou mostrar pra vocês a marquinha que fica quando você não amassa a massa direito ou quando ela já tá um pouco seca. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pronta. Beleza. Já amassei. Como tudo que a gente faz em biscuit, a base é a bolinha, lembra que eu falei? A base é a bolinha. A gente faz... Aqui eu fiz uma bolinha, depois achatei. Você vai partir essa bolinha num pedaço, pode beliscar mesmo. Você vai fazer um pedaço maior e um pedacinho menor. Aí eu rodo assim, ó, pra sair o pedacinho, partir, tá vendo? Que tem bastante diferença entre um pedaço e outro. Isso não vai fazer muita diferença no seu trabalho, não, o tamanho exato não. Você pode partir o tamanho que você quiser, porque eu vou fazer essa parte maior aqui e vou fazer depois essa menorzinha aqui, tá bom? E aí, se você quiser que essa menor fique maior, então você divida igual. Se quiser que fique menorzinha, você pega esse outro pedaço aqui menorzinho. Então, é só pra você saber entender essa divisão. Agora, eu enrolo bem. Enrolo. Depois, vou achatando, fazendo aquela salsicha, lembra? Ó, vou fazendo a salsicha. Ó. E aqui no finalzinho, tá vendo que ela tá ficando menor e essa parte maior? É assim mesmo. Você achata mais esse lado de cá, com a mão torta assim, consegue ver? Ó, consegue perceber? Que ela vai diminuindo esse lado aqui. Se você quiser diminuir esse lado, você faz assim. Mas o que vamos fazer agora é assim, diminuir um pouco esse lado, para ela fazer esse trabalho aqui, ó, de ficar aqui menor, aqui maior, tá bom? Olha aqui a marquinha que eu falei pra vocês. Quando você não amassa a massa direita, ela fica essa marquinha. O que, para fazer planta, não altera muito, porque as plantas, elas têm os seus pequenos defeitos, né? Pequenos defeitos, olha só. Aí eu afinei esse lado. Aqui, ó, tá bem marcado, consegue perceber? Olha, bem marcado. O que que eu faço? Eu pego essa parte marcada e faço assim, vou alisando ela na própria mesa, ou eu pego minha ultra potente ferramenta, aqui, ó.
e aliso assim, ó. Faço assim, ó, esse movimento, assim, ó. Porque ele vai alisando, ó, vai perdendo aquela marca, aquela fissurazinha. Que, quando seca, ela fica grande. Beleza. Ó, a nossa parte de baixo, aqui, botar aqui desse lado, tá menor que a parte de cima. Aí, agora, o que eu faço? Eu achato. Quando eu achato, ela fica assim. Olha só, achatei. Olha de lado, ela tá um pouco grossinha. Ah, mas eu quero mais fina. Então, achata mais, tá bom? Sim, a gente vai usar agora um pedaço de palito pra botar a massa pra secar. E esse pedaço que fica aqui, isso pode ser qual palito? Pode ser o pedaço de palito de picolé, pode ser galho de árvore, pode ser palito de algodão doce, qualquer coisa que seja rígido para segurar a sua planta assim, porque depois quando a gente for plantar, ela tem que ficar assim e essa parte vai ficar enterrada, certo? Então tá aqui, fincamos no palito, beleza. Por enquanto eu posso deixá-la aqui. Aí eu pego a outra parte, aquela pequena, aquele outro pedaço que ficou, aquele pedaço menor, né? E amasso. Se necessário, posso molhar um pouquinho. Minha água fugiu aqui, né? Deu uma escapulida minha água. E aí eu vou amasso para ela ficar mais molinha. Amassa bem. E faço a bolinha que eu falei. Lembra da bolinha? Faço a bolinha. Depois que eu fizer a bolinha, eu faço a bolinha de preferência até tirar todas as marquinhas, ó, quase todas as marquinhas. Aí depois eu faço aquela salsicha, lembra da salsicha? Assim, ó, achatando. Ó, lembra que fica igual uma salsicha? Tá ficando igual uma salsicha? Olha aí, fica compridinho. Aí depois eu vou amassando de um lado só, apertando mais desse lado aqui da mão, da palma da mão e rodando, porque ela vai dar aquele formato que eu preciso, tá vendo? Olha só, que depois a gente vai colocar aqui em cima como um cacto mesmo. Mas, no meu caso aqui, olha só, já fiz esse cacto desse tamanho. Então, eu quero fazer, eu vou dividir esse pedaço em 2 pedaços, porque eu quero fazer um menorzinho e um outro do outro lado. Aí, eu faço daquela mesmo modo de achatar um lado, ó. Deixa eu achatar mais um lado do que o outro. E aperto. Quando eu aperto, ele vai ficar assim. Tá vendo? O que que eu faço? Eu pego qualquer objeto que perfure, que possa perfurar, mas não precisa ser de ponta, aqui ó, o meu aqui é de ponta, não necessariamente. Posso pegar também o pincel, o cabo do pincel, e faço só afundo um pouquinho aqui, que é onde vai entrar o meu cacto, tá? Passo um pouquinho de cola branca, aqui. Só um pouquinho, ó. E espalho aqui com o próprio coisa, com o própria plantinha que eu fiz. Pego um pedaço de palito, de palitar dente, porque eu perfuro aqui, continuando aqui. Passamos um pouquinho de cola aqui, um pouquinho de cola mesmo. Aí a gente pega, colocou um palito aqui, coloquei um palito aqui, ó. Furei com o palito e perfuro aqui, onde eu quero encaixar o meu cacto. Ó, empurro, agito, pronto. Aí vai ficar assim, o cacto.
Mas você pode dar uma ajeitadinha no formato, porque quando você vai empurrar, ele dá uma amassadinha, tá vendo? Aí você pode dar uma ajeitadinha, pode deixar tortinho assim, ó. Eu deixei tortinho um pouquinho, que eu acho que fica bem natural. Aí, esse aqui ficou muito parecido com esse aqui, certo? Aí eu quero colocar, eu vou pegar a massinha, quero deixar ele um pouquinho diferente. Aí você usa a sua criatividade, vai de você mesmo, do jeito que você quer fazer o seu trabalho. Eu vou pegar mais um pedacinho, como se ele tivesse nascendo outro... Molhei, tá? Isso aqui que eu fui pegar é um pouquinho de água, que tá ali mais afastado. Aí, que alguém puxou meu copo, né? Aí tá aqui, tô amassando aqui, porque ela já tá um pouquinho ressecadinha. Porque quando você deixa assim, ó, os pedacinhos soltos assim, ó, ela vai ficando um pouquinho ressecadinha. Não seca muito, assim, a ponto de você não conseguir trabalhar com ele, mas seca, assim, a ponto de fazer marquinhas. Então, eu dividi em 2 pedaços. Eu quero esse aqui é menor, pode ver, do que esse aqui. Esse aqui é menor, eu quero esse menorzinho lá em cima, como se ele tivesse nascendo uma nova mudinha, sabe? Um pouquinho. Se tiver massinha grudada na sua mão assim, ó, não deixa, tá? Você faz assim, se pega um pouquinho que ela já sai. Não deixa porque gruda todinho no seu trabalho. Bom, aí, ó, aí eu fiz a bolinha, repetindo aquele processo. Fiz a bolinha, dei uma achatadinha, mais do lado de cá, igual aquele que eu fiz. Ó, ficou aquela compridinho em cima, ficou compridinho, mais fino em cima, menor embaixo. Vou achatar mais um pouquinho. Passo cola, nesse caso aqui, a gente não precisa afundar, só se você quiser. Ou colocar o palito, porque é tão pequenininho que não vai cair. Ali, coloquei mais um aqui. Quero colocar mais um pedacinho, como se outro brotinho tivesse nascendo. Então, eu faço de novo a bolinha, faço um lado mais achatado que o outro e coloco outro pedacinho aqui. Vou colocar porque eu quero o meu assim. Aí você pode fazer o seu diferenciado, aonde você quiser, tá bom? E dou uma achatadinha. Olha aí, como se tivesse nascendo outras mudinhas. Ah, mas eu quero colocar essa daqui também. Quero colocar aqui bem no pé. Então, vamos colocar no pé. Ou aqui. Como você quiser. Ah, esse aqui tá mais mole. Faço a bolinha. Dou uma alisada. Mais de um lado do que do outro, pra ficar menorzinho. Achato. Você pode achatar no próprio lugar, que é quando você for colocar. Esse aqui, como ele é um pouquinho maior, ó. Eu vou afundar um pouquinho com o cabinho do pincel. Mas repetindo, não há necessidade, é se você quiser. Eu acho que o encaixe fica melhor, então eu prefiro fazer assim. Aí. Eu ajeito aqui e assim ficou meu cacto, tá vendo? Só que não acabou ainda, não acabou. Vamos para outra etapa. A outra etapa, eu vou tirar esses aqui, ó, que eu fiz com meu filho em outro vídeo, para vocês verem como foi bem facinho, pode ver lá. Esse cacto aqui, ele já tá um pouco seco, ele já pode ficar, ele não desmancha mais o molde dele. Então, eu vou colocá-lo aqui no cantinho e já posso usar o meu isopor. Aí, eu furo aqui pra deixar esse cacto secando aqui em pé, certo? Furo meu isoporzinho aqui. Agora, nós vamos pra outra etapa, que é colocar os espinhos no cacto. Como encher o seu cacto de espinhos? Bem simples. Vamos lá para a próxima etapa?
Olha essa corda aqui. Você conhece essa corda? Ó, essa corda você compra geralmente em vários lugares, assim, faz artesanato, até madeireira você compra, ó, esse tipo de corda aqui. Vamos agora deixar, ó, meu cacto tá no isopor, eu coloquei num pedacinho de isopor pra ele ficar em pé. E vamos fazer o seguinte, vou pegar a tesourinha, qualquer tesourinha que você tiver em casa, você vai picotar um monte desses cabelinhos do seu cacto. Você também pode usar os cabelinhos de um pincel velho, como eu utilizei no outro cacto. Mas eu vou utilizar esses aqui agora. Ó, vou cortar. Ele vai ficar assim. Quer ver? Olha só. Tá vendo? O jeito que ficou? Isso aqui vai ser o espinhozinho do meu cacto. Tem cacto que eu pego a própria pinça e vou furando o cacto todinho. Com cada fiozinho dessa corda. Eu vou perfurando. Mas esse aqui eu vou fazer diferente. Vou cortar mais. Corta uma certa quantidade, não é muito. Aí você faz um montinho aqui. E o que nós vamos fazer? Vou tirar o cacto daqui. Vou passar aonde eu quero que fique com os pelinhos. Ó, eu vou pingando. Olha só, eu vou pingando aonde eu quero que fique com pelinho de cacto. Pingando cola, tá vendo? Vou fazer isso na minha peça. Pego um montinho de cabelinho que eu cortei da corda e jogo assim em cima, ó. Jogo um monte mesmo, sem dó. Ele vai ficar assim. Só que aí eu dou um tapinha assim pra cair o excesso. Aí ele vai ficando assim. Tá vendo? Quando secar, aí você pode tirar mais o excesso dele. Continuar tirando o excesso. Pra fazer nele todo, vamos fazer a bolinha. O processo é o mesmo. Coloco uma gotinha onde eu quero que fique os pelinhos do cacto. Faço em uma parte de cada vez e coloco os pelinhos. Jogo os pelinhos em cima. Aí ele fica cheio assim. Tá vendo? Aí eu venho aqui, dou uma batidinha assim, ó, pra sair o excesso. Quando secar eu tiro, eu consigo tirar mais o excesso. Consigo deixar menos pelinhos ainda, tá bom? E aí eles ficam mais organizadinhos até, fica só mesmo nos lugares onde pingou a cola. Vamos lá. Não precisa colocar bem no pezinho do cacto, muito no pezinho, porque você lembra que a gente vai enterrar essa parte? Então, você não precisa colocar muito no pezinho não, tá? Vou colocar só até aqui. Coloquei até aqui assim. Colocar mais. Você pode colocar o tanto que você quiser. Você pode deixar menos peludinho o seu cacto, pode deixar mais, tá? Isso aí vai do seu gosto. Olha aí. Bato o excesso. E beleza. Ele fica assim. Vou colocar aqui de novo, porque olha só, na medida que eu fui, como a massa ainda tá bem molhada, ele vai entortando, tá vendo? Tá vendo que tá torto?
Então, eu vou colocá-lo aqui de novo para ele secar, ficar na posição que eu quero. Coloco aqui de novo, ajeito. Você vai utilizar aquele resto de massa, aquelas coisas feitas com aquele resto de massa que eu te ensinei a fazer, tá? Os objetos, pequenos objetos que eu te ensinei a fazer com o restante da massa que sobrar de todo o trabalho. Lembra daquele vídeo? Tem um vídeo assim, você que ainda não assistiu, vai lá, assista para você ver. Você vai aproveitar ao máximo a sua massa. Olha só, aí o meu cacto aqui que tá pronto. Eu resolvi colocar uma das florzinhas que eu faço com os meu restinho de massa. Olha só, são tipo umas rosinhas. Deixa eu colocar aqui melhor pra você ver. Tá vendo? Consegue ver? Eu vou colocar em algum lugar do meu cacto. Eu acho que eu quero colocar aqui no topo do cacto. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar... Vou colocar aqui desse lado. Eu tenho que perfurar mesmo, agora é uma coisa de ponta. Fazer um buraquinho aonde eu vou colocar a minha florzinha. Passo um pouquinho de cola. Colo uma florzinha. Olha aí. E vou colocar outra aqui bem de ladinho aqui, pra dizer que tá nascendo, estão nascendo duas florzinhas aqui. Perfuro. Coloco um pouquinho de cola. E coloco a minha florzinha. Olha aí. Tá vendo? Esse é o meu cacto. E eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo e que você possa fazer um para sua casa, ou para presentear, ou mesmo só para distrair, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar muito. Um beijo e até a próxima!